Três slides do Bernardino Machado. Este era o pai, este não era o Bernardino Machado, este era o pai. O Bernardino Machado nasceu no Brasil. Não se esqueçam que o Brasil chegou a ser uma colónia portuguesa, não é? Como muita gente nasceu em Angola, como muita gente nasceu em Moçambique, como muita gente nasceu na Guiné, enfim, em Cabo Verde, que eram tudo colónias portuguesas. O Bernardino Machado nasceu naquela altura no Brasil. E muito cedo vem para Portugal. Aliás, a polémica que havia com o Bernardino Machado repetiu-se agora com o Obama, porque muita gente dos Estados Unidos dizem que o Obama também não é americano. Aliás, ele ainda ontem teve quase que sentiu-se obrigado a declarar na internet a sua certidão de nascimento para provar que era de facto americano. Ao Bernardino Machado aconteceu mais ou menos uma coisa disso. Muita gente que o criticava porque achava que ele não era português. Ele sempre foi português, aliás, ele nasceu no Brasil, mas o Brasil era Portugal naquela altura, e ele rapidamente, quando volta para Portugal, ele assume rapidamente a condição de português e afirma-se. Eu acho que é uma cadela inútil, é uma disputa inútil, porque de facto, em todos os sentidos, o Bernardino Machado sempre foi de alma e coração português. Aliás, mais tarde até, como vocês sabem, chega a ser 2 vezes Presidente da República. Pronto, se me passares um bocadinho para cima, ele nasce em 1851, vocês já sabem. O Bernardino Machado, diz aqui o meu amigo, que no livro que eu tive a oportunidade de escrever, o Guilherme Oliveira Martins, ele diz assim: Bernardino Machado constitui na sociedade portuguesa uma referência para a sociedade portuguesa dos finais do século XIX, para vocês já há muito tempo, do XIX é quase que há século e meio, e início do século XX. Ou seja, estava a falar naquele período de finais do século XIX e início antes, até 1950, ele morre em 44, como vocês já sabem. Agora, o Bernardino Machado, pronto, este tem aqui a figura, procurei mostrar isto. Eu gosto de mostrar isto porque, até para vocês verem as indumentárias, as vestes. Hoje a gente veste-se muito mais simples. Naquela altura, uma senhora da sociedade que se prezasse tinha que ter aqui os vestidos, enfim, correspondente à sua condição social, não é? Espera aí, ele casa, ele nasce, a sua mãe é brasileira, Praxedes de Sousa Ribeiro, é? E o pai dele, aquele de barbas. A questão das barbas, se repararem, no século XIX e princípio do século XX, as pessoas tinham muito aquela questão de usar a barba, os bigodes, aquelas coisas todas que hoje é a barba mal feita que se usa, já não é tanto outro tipo Mourinho, que é assim, aquela barba mal feita, naquela altura não era bem isso. A família de Bernardino Machado regressa, como estou aqui, em 1960 a Portugal, praticamente com 5 anos, estou a ver, muito novo, e estabelece aqui a sua residência, por isso é que tem esta ligação muito forte aqui a Joane, ali em São Salvador de Joane, em Joane, se quiser, ali na casa da Torre de Cima, que ainda existe. É uma casa muito engraçada, até muito gira, uma casa de camponês, uma casa agrícola, que na minha opinião devia ser mais divulgada, sinalizada, pelo menos, não é? pela Junta de Freguesia ou pela Câmara. Não é? Depois, faz como toda a gente a instrução primária. Nós estamos a falar numa altura, é que estas coisas, quando se faz a instrução primária, vai para a escola e tudo, naquela altura, ir para a escola não é como ir hoje para a escola. Hoje o ensino é universal. Aliás, um dos contributos fundamentais do Bernardino Machado para o ensino foi tornar praticamente o ensino primário universal e gratuito. Mas isto era um luxo naquela altura. Nunca se esqueçam que Portugal tinha cerca de 80% de analfabetos. Bom, quem ia para uma escola primária, quem ia para um liceu, isto era de facto famílias que tinham, às vezes, lavradores ricos, abastados e tudo. Graças a Deus, Bernardino Machado nasce numa família que não tem grandes necessidades na altura, é uma família, diríamos hoje, podíamos dizer hoje, pronto, abastada, era um lavrador com posses, e de modo que facilmente também pôde frequentar a escola primária e o Liceu Nacional do Porto, não é? Depois, ele tem um percurso rapidíssimo. O Bernardino Machado, para mim, foi um miúdo. Ele, com 15 anos, já estava na universidade. 15 anos. É uma pessoa, em termos de inteligência, pronto, ele devia ter um coeficiente de inteligência fora do vulgar, devia ser daqueles sobredotados, porque ele, de facto, foi uma pessoa que se dedicou muito à instrução. Ele, quando fazia uma coisa, fazia muito convencido, levava aquilo muito a sério, trabalhava muito. Eu emprego mesmo esta palavra de propósito, trabalhava muito, porque estudar é trabalho.
Vocês quando estão a estudar para os testes, quando estão a estudar não sei o quê, estão a trabalhar. Quando os vossos pais trabalham na fábrica, estão a trabalhar. O Bernardino Machado viu sempre no ensino o seu trabalho e ele queria ser a perfeição em termos do seu trabalho. E de modo que rapidamente, quando ele quis ser sempre o melhor aluno na primária, o melhor aluno no liceu, e foi de facto dos melhores alunos, dos alunos mais notáveis na Faculdade de Coimbra. Dos mais notáveis. Aliás, é uma faceta do Bernardino Machado muito pouco conhecida, que é o Bernardino Machado como cientista. É muito conhecido como político, por ser Presidente da República, por ser Ministro dos Estrangeiros, é muito conhecido por isso. É muito conhecido como pedagogo. Ele foi o responsável de uma coisa que hoje se fala tanto em Portugal, que é do ensino profissional. Penso que deve haver aqui na biblioteca um livro que se chama Ensino Profissional. Leiam, por favor, aquele livro e façam umas comparações com o dia de hoje. Nós acho que ainda estamos um pouco desatualizados em relação aos princípios que o Bernardino Machado defendia naquele livro. Nas trincheiras, em Angola, o António Enes foi ministro das colónias no tempo a seguir ao ultimato, no tempo do governo de João Crisóstomo. Este é um dos livros que eu gosto de ler. Estou a ver que é um livro pequenino, vocês têm de ler. Leiam-no devagar. Que é está assinado, não diz para quem é, porque era já para a biblioteca. Sei que as pessoas superiores prevêem, e a todos havia que mulher que vinha aqui, tem efetuado a lembrança do Bernardino Machado, escrito por ele. Também para vocês. Bom, vamos passar aqui à frente então rapidamente. Pronto, não temos tempo para isto, posso passar mais à frente, mais um bocadinho. Isto é um epitáfio muito interessante que dizia o Jaime Cortesão. Eu vou só mostrar aqui só mais algumas fotografias, para miúdos as questões visuais funcionam. Pronto, aqui, como sabem, os pais. Aqui era ele na Universidade de Coimbra, naquela cadeira da antropologia. Reparem bem aqui, nesse mapa, mas aqui temos os tais crânios em que eles estavam aqui a medir, no fundo era a influência da escola francesa, tudo, e no fundo esta cadeira da antropologia nasce aqui. Passa mais só um bocadinho. Outro aqui com os cenas familiares. Aqui a questão da República, aqui vê-se mal, mas o Bernardino Machado está por aqui, não é? Está aí. Aqueles bigodes enormes, não é? Esta figura da República é uma figura muito, muito interessante também. Mais um. Aqui, são figuras que você. Aqui, quando falei da Grande Guerra, estas figuras aqui. Eu só vos mostrava depois a última imagem dele. Posso passar até ao fim, está bem? A última, são figuras que não temos tempo para isso. O livro que ele escreve no exílio, os retratos dele no exílio, foi dos tempos muito difíceis que ele passou de facto no exílio. Sofreu bastante aqui no exílio. Pronto, isto são das últimas fotografias que podem aparecer no Bernardino Machado, aquela do bigode grande. Aquela vai ser. Esta aqui, não é? Nesta fotografia, que é tirada em 1905, em que está o meu avô e o meu pai. O meu pai, tal qual como o meu avô, o pai é este. E o meu pai foi discípulo do meu avô e formou-se também em matemática e em filosofia natural, tal qual como o meu avô. Já é da família. O meu pai, nessa altura, ainda não namorava a minha mãe. Só mais tarde, depois posso-vos contar a história do namorico, só depois em Lisboa, o meu pai formou-se em 1905 e em 1916 veio para Lisboa e então em 1917 esse lugar vão lá os estudantes, a greve académica e veio para Lisboa. E nessa altura o meu pai residia já em Lisboa, era no Liceu Central de Lisboa, no seu carro. E então ele começou a frequentar a casa e então ele veio no namorico, não buscava e depois casaram em 1912. Pronto. A minha mãe é que era filha de Bernardino Machado. Desculpe. Não, não está, não estou até, é bom que seja assim. Posso passar até ao outro. Isto é um epitáfio muito interessante que dizia o Jaime Cortesão. Eu vou só mostrar aqui, só mais algumas fotografias, para miúdos as questões visuais funcionam. Pronto, aqui, como sabem, os pais.
Aqui era ele na Universidade de Coimbra, naquela cadeira de antropologia. Reparem bem aqui, nesse mapa, mas aqui temos os tais crânios em que eles estavam aqui a medir, no fundo era a influência da escola francesa, tudo, e no fundo esta cadeira de antropologia nasce aqui. Passa mais só um bocadinho. Outro aqui com os cenas familiares. Aqui a questão da República, aqui vê-se mal, mas o Bernardino Machado está por aqui, não é? Está aí, aqueles bigodes enormes, não é? Esta figura da República é uma figura muito, muito interessante também. Mais um. Aqui, são figuras que você. Aqui, quando falei da Grande Guerra, estas figuras aqui. Eu só vos mostrava depois a última imagem dele, posso passar até ao fim, está bem? A última, são figuras que não temos tempo para isso. O livro que ele escreve no exílio, os retratos dele no exílio, foi dos tempos muito difíceis que ele passou de facto no exílio. Sofreu bastante aqui no exílio. Pronto, isto são das últimas fotografias que podem aparecer no Bernardino Machado, aquela do bigode grande. Esta aqui, não é? Nesta fotografia, que é tirada em 1905, em que está o meu avô e o meu pai. O meu pai, tal qual como o meu avô, o meu pai é este. E o meu pai foi discípulo do meu avô e formou-se também em matemática e em filosofia natural, tal qual como o meu avô. Já é da família. O meu pai, nessa altura, ainda não namorava a minha mãe. Só mais tarde, depois posso-vos contar a história do namorico, só depois em Lisboa, o meu pai formou-se em 1905 e em 1906 veio para Lisboa e então, em 1907, a São Lugar foram lá os estudantes, a greve académica e veio para Lisboa. E nessa altura, o meu pai residia já em Lisboa, era no Museu Central de Lisboa, no seu cabo. E então ele começou a frequentar a casa e então ele veio no namorico, não buscava, e depois casaram em 1912. Pronto. A minha mãe é que era filha de Bernardino Machado. Desculpe. Não, não está, não é bom que seja assim. Posso passar até ao só